Amazonas volta a registrar queda na arrecadação no mês de agosto, mas recuo foi menor que o estimado pela Secretaria de Fazenda do Estado. Empresários de navegação discutem em Manaus medidas para desburocratizar o setor, responsável por apenas 13% do transporte de cargas no país. Um dos foragidos da Operação La Muralha, filho de narcotraficante, é preso durante operação conjunta na capital. E ainda nesta edição, vôlei de praia movimenta a partir de hoje as quadras de areia da Ponta Negra na terceira etapa do circuito Band Salvari. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta sexta-feira, dia 16 de setembro, que já está começando. Boa noite. O Amazonas voltou a registrar queda na arrecadação no mês de agosto, mas o recuo foi menor que o esperado pela Secretaria de Fazenda do Estado, que já aponta o início de uma pequena estabilização da economia após meses seguidos de queda livre nos recursos que entram nos cofres do governo. Entre tantas notícias ruins, uma pequena estabilização na arrecadação do Estado já é um sinal de esperança. Eu diria que ela parou de cair. Ela vinha num processo de queda acentuada. Nos meses de junho, julho e agosto, eu diria que houve uma estabilização desta queda. A queda foi menor do que a Secretaria de Fazenda previa. Em agosto deste ano, o governo do Amazonas arrecadou 625 milhões de reais. São 42 milhões a menos se comparado com agosto do ano passado. Os números ainda negativos são influenciados pelo comércio, por exemplo, que tem vendido pouco. No Amazonas, a queda no setor foi de 12,6%. Porém, é a indústria que continua bastante enfraquecida e tem diminuído consideravelmente a arrecadação do Estado. Isso é fruto e reflexo do momento que o país passa. Ou seja, um nível de desemprego alto, uma queda no consumo, ou seja, essas pessoas que perderam o emprego perderam o poder de compra, retraindo o consumo, menor a demanda por novos produtos, menor demanda por novos produtos, menor comercialização, afeta as linhas de produção com risco de mais desemprego, o menor consumo, menor arrecadação de tributos, afetando o poder público nas três esferas, federal, estadual e municipal. E é isso que nós estamos vivendo. Pelos dados anunciados pela Cefaz, vai mostrar lá na frente o seu real valor. A indústria importou quase que 50% a menos de insumos. Essa queda aí de 46,27 no período, isso demonstra que as indústrias não estão importando. Por quê? Porque não tem pedido que justifique elas importarem e produzirem. Segundo a Cefaz, uma média de 40% do que o Estado arrecada vem do distrito industrial, o que demonstra que o Amazonas é o Estado brasileiro que depende mais das indústrias que estão instaladas aqui. E quando a produção desacelera por lá, é óbvio que o dinheiro em caixa do governo começa a diminuir, e diminuiu bastante nos últimos meses. Se você trouxer toda a receita do ano para julho de 2016 e comparar com a receita do ano passado até julho de 2016, você tem uma perda em torno de R$1 bilhão. A expectativa do secretário de Fazenda do Amazonas é que nos próximos meses a economia se comporte de forma mais favorável em razão das festas de fim de ano. O representante da indústria aqui do Polo é que haverá uma ligeira recuperação nesses 4 meses restantes do ano. Empresários do setor naval de todo o Brasil estão mobilizados para tentar solucionar o que eles consideram como entraves para o modal de transporte. Nesta sexta-feira foi realizado um debate aqui em Manaus e vários problemas foram expostos para uma busca coletiva de soluções. A navegação é responsável pelo transporte de 13% de todas as cargas do Brasil. E de acordo com empresários do setor, esse percentual só não é maior por conta da burocracia que eles consideram excessiva para o modal. Um problema crônico no nosso setor é com relação às autorizações dos terminais privados de empresas de navegação. Seja com relação a exigências de alfândega de recintos alfandegados para carga de distrito, seja com relação a exigências da Agência Nacional de Transporte Rodoviário, também com relação a exigências ambientais que devem existir, mas devem ser adequadas
ao tamanho do investimento, realmente o potencial poluidor daquele investimento. Esta manhã, Manaus recebeu empresários de todo o país para um encontro pela desburocratização do setor. O presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas diz que aqui no estado, além de esbarrar em questões ambientais para a construção de portos, a principal dificuldade é com relação à navegabilidade do Rio Madeira, que com um assoreamento intensificado pela vazante, está cada vez mais raso e perigoso para a navegação. A navegação no Rio Madeira hoje está crítica. As embarcações, as balsas que estão transportando 30% da sua carga, mas o custo da viagem continua o mesmo. Então é um prejuízo que o armador tem que assumir e parte deles é repassado para o consumidor, então encarecendo os produtos. O Rio Madeira é a principal rota de escoamento de produtos do Amazonas para o resto do Brasil. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, já anunciou que um trecho de mais de 1.000 quilômetros, que vai da capital de Rondônia até o município de Itacoatiara, no Amazonas, receberá dragagem. O trecho é considerado crítico pelo próprio DENIT, mas há 2 anos o serviço não é realizado. Nós estamos aqui para juntar forças em conjunto, todos os atores da navegação estão aqui, para que nós possamos fazer com que isso ande, para que haja essa dragagem, que o Rio Madeira realmente se transforme numa hidrovia e dê condições de navegabilidade, para que nós possamos escoar as cargas daqui, e isso vai ser muito bom para a nossa região. Desde o dia 13 de julho, a Marinha do Brasil determinou a suspensão da navegação durante a noite no Rio Madeira, por conta da vazante. A juíza eleitoral de Careiro Castanho, Sabrina Cumba Ferreira, determinou na tarde de hoje a prisão da subsecretária de Ação Social do município e também de 2 servidoras da secretaria, 2 vereadores e 1 candidato ao cargo de vereador, todos acusados por compra de votos. De acordo com a Justiça Eleitoral, os envolvidos estariam utilizando recursos da Secretaria de Ação Social com o objetivo de garantir a reeleição do atual prefeito, Hamilton Vilar. As prisões são resultado da Operação Malboro, deflagrada pela Polícia Civil para investigar o envolvimento de pessoas com crimes eleitorais. O município de Careiro integra a lista de 39 prefeituras denunciadas pelo Ministério Público Federal em junho deste ano por descumprimento da Lei de Transparência. O baixo nível de transparência nas 2 medições dos portais realizadas pelo MPF também resultou em uma ação de improbidade contra o atual prefeito da cidade. O governador José Mello confirmou nesta sexta-feira a recondução do atual procurador-geral do estado, Fábio Monteiro, para comandar o Ministério Público do Amazonas por mais 2 anos. Candidato à reeleição, Fábio Monteiro foi o mais votado na lista tríplice formada após a eleição realizada na última segunda-feira. O governador do estado adotou o mesmo critério da eleição passada e escolheu o candidato mais votado entre os membros do Ministério Público. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado, a nomeação do Procurador-Geral de Justiça será publicada no Diário Oficial do Governo ainda hoje. E a posse está marcada para o dia 14 de outubro. Uma operação integrada da Secretaria de Segurança Pública resultou na prisão de mais um foragido da Operação La Muralha, deflagrada no fim do ano passado pela Polícia Federal de combate ao tráfico internacional de drogas. É o filho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, que foi detido na noite de ontem em um campo de futebol e apresentado à imprensa na manhã de hoje. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, Luciano da Silva Barbosa, de 27 anos, era o que faltava ser capturado da alta cúpula do comando da facção criminosa que o pai dele, o narcotraficante Zé Roberto da Compensa, é apontado como um dos líderes no estado e que está recolhido no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Ainda segundo a polícia, Luciano estava à frente dos negócios do pai na facção criminosa. Ele era um dos alvos da Operação La Muralha, deflagrada pela Polícia Federal em 2015 contra o crime organizado. O acusado foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em novembro. Então ficou aí esse grande baque para o crime organizado, até porque a figura do Luciano era uma figura emblemática, porque ele assume
essa facção no lugar de seu pai. Ele tinha todos os conhecimentos logísticos, por ele passavam as ordens e autorizações de execuções na cidade, até porque o DRSOL vem investigando esses homicídios que vêm ocorrendo na cidade relacionados aos crimes de tráfico. O filho de Zé Roberto foi preso na noite desta quinta-feira, quando jogava futebol com amigos no bairro Compensa, na zona oeste da cidade. De acordo com os diretores do DRCO e do DENARC, a prisão foi planejada, inclusive com a participação de policiais do Grupo Fera e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da SSP. O preso foi flagranteado aqui e depois ele vai ser encaminhado para a Polícia Federal para ver se ele vai ser transferido ou não. E acreditamos que isso foi um grande passo no combate à criminalidade na cidade de Manaus. Nós temos a consciência de que o tráfico de entorpecentes é o principal vetor de outros crimes violentos que tem acontecido na cidade de Manaus, daí a importância de combatê-lo com mais veemência. Em junho, a polícia já tinha prendido Clóvis Fernandes Barbosa, de 44 anos, o Clovinho, irmão do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, que também era procurado na Operação La Muralha. E a Polícia Civil também apresentou na manhã de hoje um jovem de 18 anos suspeito de participação em mais de 60 assaltos a ônibus coletivos na capital. Edson Bragança de Souza foi identificado após um flagrante em agosto deste ano. Ainda segundo as investigações, o jovem faz parte de um grupo especializado em assaltos a veículos do transporte coletivo. Indiciado por roubo majorado, uso de arma, além de corrupção de menores e associação para o crime, ele será encaminhado à cadeia pública. Um cabo da Polícia Militar morreu na noite de ontem após reagir a um assalto em uma lanchonete na zona norte da capital. Um dos suspeitos do crime também morreu no local após ser linchado por moradores. Outros 2 suspeitos conseguiram fugir. O cabo da Polícia Militar, Eleandro Lacerda de Lima, de 38 anos, chegava nesta lanchonete que funciona nesta esquina, no Núcleo 9, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, quando foi surpreendido por 3 homens armados que tentaram assaltar clientes do estabelecimento. O policial militar reagiu e, na troca de tiros com os bandidos, foi atingido por um disparo. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta por esta rua. Na fuga, um deles caiu da garupa e foi linchado pela população. O suspeito morreu no local. Já o cabo da PM chegou a ser socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos. O Lacerda, ele era uma pessoa, um pai presente, ajudava aqui a todos a vizinhança, agia na área social, no esporte, aquelas pessoas que não tinham recursos para comprar os quimomos, ele ia lá e ajudava. Antes dos treinos ele fazia aquela oração. Bom, o meu tio sempre foi um bom cara e fazia parte do meu treino de jiu-jitsu da nossa academia. Foi um bom pai, um bom tio. O corpo do cabo da PM está sendo velado na casa de um familiar que fica a menos de 200 metros do local do crime. O sepultamento deve ocorrer na manhã deste sábado. Vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 27 e 32 graus. Mesma previsão para Benjamin Constant, onde as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Lábrea, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Parintins, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 25 e 35 graus. O julgamento do processo que pede a segunda cassação do governador José Melo voltou à pauta do Tribunal Regional Eleitoral na tarde de hoje. Mas devido à ausência de um dos juízes, o presidente do TRE adiou o pronunciamento do voto de Minerva. Os detalhes com Orestes Litaif. O julgamento foi mais uma vez adiado porque o juiz Francisco Marques foi submetido a exames médicos e não compareceu à sessão de hoje. Pelo regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o julgamento só pode ser concluído quando todos os magistrados estiverem presentes. O pleno do TRE ainda cogitou a possibilidade de um outro juiz substituí-lo, mas a mesa julgadora deve ser composta pelos mesmos juízes que iniciaram o julgamento. O voto
de Minerva do desembargador Iedo Simões já está pronto para ser declarado, o que deve acontecer só no final do mês, porque o juiz Iedo Simões não vai estar presente em Manaus, vai estar visitando na semana que vem as comarcas do interior do estado, ou seja, o julgamento só deve voltar à pauta do TRE no final do mês. Esse julgamento, que pede a cassação do governador José Melo e do vice dele, Henrique Oliveira, já tem 3 votos contra e 3 votos a favor da cassação do diploma. Orestes Litaif para o Band Cidade. Um seminário sobre o desenvolvimento urbano de Manaus foi realizado hoje no auditório da FIEAM. O resultado do encontro deve gerar um documento que será encaminhado ao governo do estado e à prefeitura de Manaus. Manaus é uma cidade que cresceu e ainda cresce de forma desordenada. Há invasões por diversas zonas da capital e existe demanda e interesse político de levar o quanto antes para estas localidades o mínimo de serviços básicos. Uma tendência que nas últimas décadas fez Manaus crescer de forma horizontal. A ideia desse seminário é planejar Manaus de forma macro, que atenda tanto as entidades públicas e privadas nos próximos 10, 20, 30 anos. O Sindicato das Empresas de Construção Civil do Amazonas reuniu hoje no auditório da FIEAM diversos especialistas para debater sobre o desenvolvimento urbano de Manaus. A cidade de Manaus vai ser a segunda cidade do Brasil com maior taxa de crescimento populacional nos próximos 10 anos. Então, todas essas cidades estão crescendo muito, elas têm que se preparar para acomodar essa população que está chegando. Na palestra de hoje, Cláudio Bernardes, que é um urbanista que atua em São Paulo, trouxe um tema que precisa ser mais discutido em Manaus. É a otimização de espaços que podem se tornar moradias, sem avançar a cidade sobre áreas inabitadas. A exemplo do que ocorreu na construção do Conjunto Viver Melhor do governo federal, que ainda hoje sofre com a falta de escolas, de unidades de saúde e vários outros serviços sociais. Quando a gente pensa na moradia, a moradia é sim um atributo essencial para o ser humano, a gente pensa em custo. E quando a gente pensa em custo, a gente erradamente se escolhe o terreno mais barato, que é muito longe, então a princípio o custo parece baixo, mas se esquecem dos custos de serviços sociais que não estão embutidos ali. Sem contar a mobilidade. Você tem que prover de transporte, tem que prover de saúde, tem que prover de educação, então esse custo final é muito mais caro porque está muito mais longe. Então, se você conseguir adensar um pouco mais, aproveitar a infraestrutura que você já tem, otimizar os serviços sociais que já existem, isso na verdade vai ficar mais barato do que fazer lá distante. Este tipo de evento promovido pelos setores da construção civil tem o objetivo de alertar o governo e a prefeitura sobre o futuro da capital e dos demais municípios do estado. Nós temos umas diretrizes que nascem aqui e que no dia 6 de outubro temos a fortificação que vai gerar efetivamente esse documento, e não só um documento, uma criação de um conselho. E a gente vai propor esse conselho entre entidades públicas e privadas de forma que o que se definir nas diretrizes macro da cidade seja acompanhado mensalmente através desse conselho. Começou hoje a terceira etapa do circuito Band Salvari Vôlei de Praia categoria adulto. E mesmo com o mau tempo, as duplas prometem aquecer as disputas pelo título nas quadras de areia da Ponta Negra durante todo o fim de semana. Orestes Litaif. 44 duplas masculinas e 15 duplas femininas estão inscritas para disputar o título dessa terceira etapa do circuito Band Salvari Vôlei de Praia, que acontece já tradicionalmente aqui nas quadras de areia do Complexo Turístico da Ponta Negra. As duplas vão disputar o título nessa sexta, sábado e no domingo, em especial também as duplas que vêm de fora. Hoje, o clima muito diferente do habitual, com chuva. Ao meu lado está o Tadeu Picanso, que já vai falar justamente disso. Tadeu, esse clima chuvoso ajuda ou atrapalha os atletas? Atrapalha. A bola fica molhada, a areia fica mais pesada, mas o voleibol de praia é assim. É como o futebol, não para. Pode ter chuva, pode ter sol, a gente tem que levar o campeonato. Agora, como é que vai funcionar a dinâmica? Como sempre, hoje o Qualify? Hoje começa o Qualify, amanhã nós começamos o principal, tanto do masculino como do feminino, e no domingo as semifinais e finais. E fechamos no domingo com aqueles grandes jogos que nós estamos acostumados a assistir, e a gente espera que o público venha, pessoas que gostam do voleibol de praia, que venham aqui prestigiar o circuito Band Salvari de voleibol,
possam usufruir dessa qualidade de jogo que a gente já está acostumado a assistir. Ok, muito obrigado, Tadeu, por suas informações. Lembrando, então, reforçando, na verdade, hoje tem competição apesar da chuva, amanhã no sábado também competições e no domingo a grande final com as melhores duplas em quadra. Orestes Litaif para o Band Cidade. Tá certo, boa noite para você.